Boa noite, meus irmãos. Iniciamos então aqui a nossa live da noite de hoje. É com muita alegria que recebemos a todos. E inicialmente já pedimos que providencie a água para fluidificar, né? Nós, antes disso, vamos fazer a nossa prece, mas pedimos que vocês já providenciem a água, de modo que a fluidificação possa ser feita. Nós convidamos a todos nesses instantes para fazermos a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos e juntos vamos pedir a Jesus, esse Mestre amado e tão querido, que possa abençoar a todos nós na noite de hoje. Senhor Jesus, visita os nossos lares, acalma os nossos corações. Permita, Senhor Jesus, que a paz se instale em toda a nossa cidade, em todo o nosso país, que possamos ser referência de paz, tranquilidade aos irmãos de outras terras que tanto necessitam de amparo nesse instante. E assim, te pedimos humildemente para iniciar a nossa atividade da noite, dando graças a Deus. Que assim seja. Bem, meus amigos, então é com muita alegria que nós recebemos a todos. Nós vamos convidá-los para que nesse instante nos preparemos para o passe e a fluidificação das águas. Espero que a água de vocês já esteja aí no jeito, para que possamos fazer então a fluidificação da nossa água. Bem, hoje nós já nos adiantamos aqui para falar, teremos aí muitas surpresas, né? Vamos ter como convidado o Instituto do Esclarecimento e Família, que vai estar falando conosco hoje aí. Teremos vários convidados, né? Então vamos esperar aí, porque certamente vai ser uma noite bendita. Vamos então nos preparar para o passe e fluidificação da nossa água. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas.
Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem. Bem, então voltamos. Hoje parece que o nosso passe deu tudo certo. Leozinha, você está aqui já, estou te vendo, tá? Eu vou começar a chamar aqui os meus convidados. Vou chamar a primeira que está agoniada. Oi, Leozinha. Oi, Alex. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Boa noite. Boa noite. Hoje nós temos muitos convidados aqui. Bem, a Léo, do Instituto do Esclarecimento, vai estar aí conosco. Deixa eu chamar aqui logo a segunda criatura. O Igor. E aí, Igor, tudo bem? Boa noite, tudo bom, pessoal? E nossa terceira convidada, dona Daniele Mello. Oiê, tudo bem, que Dani? saudade. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Bem, hoje nós vamos ter uma conversa aqui muito bacana a respeito de algumas questões que envolvem a todos nós, porque nós vamos falar de família. E vamos também falar a respeito de alguns problemas que acontecem junto à família, não é? E vamos, obviamente, apontar alguns caminhos para resolver o problema aí das famílias, né? Ou pelo menos das sugestões. Já tem um cachorrinho latindo aí. Eu sei até quem é o cachorrinho, mas tudo bem. Bem, meus amigos, dou boa noite aqui a todos vocês. É uma grande alegria poder recebê-los aqui. Eu geralmente estou sozinho, né? Hoje receber aqui 3 irmãos tão queridos, para mim é uma grande alegria. Nós vamos iniciar a nossa conversa e para isso eu vou tirar alguns de vocês e vou deixar alguns que são, no caso, vou deixar quem vai responder aí a primeira questão. Bem, vocês me desculpem, mas eu vou ter que ler, porque eu fiz umas perguntas um pouco grandes aqui, tem algumas
alguns encaminhamentos aqui que vão ajudar na resposta. E dessa forma a gente vai tentar ler aqui para ficar mais claro para os nossos irmãos aí. Falando nisso, deixa eu só rapidamente aqui ver quem está aqui, ó. Kênia, Cirlane, Mariane Araújo, Fabi, Davina, vamos lá, Sandro, Marlene, Elza, Mariane de novo, Wilson, Ana Carolina, Edinaldo Júnior, Ivone Batista, Márcia, Kelly Oliveira, Yuki, Patrícia, Brenda, gente, muita gente aqui. Tânia, Cláudia Bernardes, Maria do Carmo, e por aí vai. Depois a gente vai falando o nome das outras pessoas, mas tem muita gente conosco aqui essa noite, graças ao bom Deus. Bem, a primeira pergunta vai para a nossa querida Leozinha. Então, por isso, nesse momento eu vou tirar aqui algum dos nossos amigos. Daqui a pouquinho eles voltam, que eles também vão falar conosco. Léo, vamos lá, somos nós dois aqui, para o debate. Olha só. Vamos voltar a essa temática, que é essa problemática que nós vivemos hoje, não é? É o problema da pandemia. Então, estamos vivendo uma experiência no campo da convivência familiar que muito nos faz refletir. Nunca vivemos tanto tempo juntos. Parece que isso tem sido problema, não é? Isso é fruto direto do confinamento. Será que isso afetará o Instituto do Casamento? Que parece que estão tendo alguns problemas aí em relação ao casamento. E aí a gente aproveita aqui para dar uma forcinha, parece que tem uma pergunta aí no Livro dos Espíritos, né, Léo? Eu não vou tocar nela, não. Vou deixar você falar. O tempo é seu, tá bom? Ok. Muito bem, boa noite a todos mais uma vez. É uma alegria estar aqui com vocês. Saudades, muitas saudades. Esse momento de confinamento, para nós, deveria ser um momento de muitas alegrias. A gente está tendo a oportunidade de conviver com a nossa família, coisas que na correria do dia a dia quase não temos essa oportunidade. E quando falamos em casamento especificamente, a gente recorda lá do que está na codificação. Kardec pergunta lá para os espíritos, lá na pergunta 696, o que iria acontecer, quais seriam os efeitos para a humanidade se houvesse a abolição do casamento. E aí eles explicam, os espíritos responsáveis pela codificação falam que nós estaríamos voltando à infância da humanidade. Então, o fato de termos o casamento como ele existe há muito tempo já é um processo de evolução para a humanidade. Então, estaríamos retornando. O casamento traz aí para nós a união dos seres, para trazer cada um de nós a vida, a reencarnação. Então, é daí que se forma a família. E aí, para a gente lembrar, na verdade, para a gente exemplificar, nós fomos lá no livro Boa Nova e trouxemos um caso um encontro de Joana de Cusa com Jesus. Livro Boa Nova de Humberto de Campos. Lá, Joana de Cusa mostra que ela era uma fiel servidora, seguia Jesus, o acompanhava em todas as pregações, estava sempre nas pregações do lago junto à multidão. Ela era uma dama da sociedade porque era casada com... O nome dela era Joana, só que o esposo chamava-se Cusa, por isso Joana de Cusa. E ela aproximou-se de Jesus, querendo conhecer o seu evangelho, essa doutrina nova, cheia de fé, de confiança. Humberto de Campos diz que era uma mulher de nobre caráter, que apresentava-se sempre na multidão. Porém, ela tinha algumas dificuldades em casa. Seu esposo não aceitava o cristianismo, era um alto funcionário de Herodes e não aceitava que o Cristo fosse o Salvador. Ela então foi em busca de Jesus na casa de Simão Pedro para se aconselhar: Senhor, eu gostaria muito de segui-lo e de trazer meu esposo também, mas há uma grande divergência em virtude disso no meu lar. O que eu faço? Então, Jesus conversa com ela, e aí eu vou pedir permissão para vocês que eu copiei um trechinho do que da conversa de Jesus com ela. Jesus fala assim,
Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. Leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Então, esse foi o conselho de Jesus para Joana de Cusa. E aí ela fala, mas não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Ela fala para Jesus. Agindo assim, eu não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? É o que muitos de nós, muitas vezes, se questiona também. É bom para mim, então eu posso levar o que eu quero convencer. E aí Jesus responde para ela, serenamente. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação? Então, ele mostra ali para Joana de Cusa que ela tinha uma condição melhor para compreender o esposo. Era dever dela cuidar dele, compreender melhor a situação, porque ele ainda não entendia. E isso aparece no convívio familiar, pode acontecer nos nossos lares, de termos divergência de crenças e outros tipos de divergências. E nesse período de confinamento, isso se acentua, porque a gente fica 24 horas juntos. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Tolerância. Ouvimos falar muito de intolerância, mas precisamos exercitar a tolerância, porque também nós temos as nossas dificuldades. Então, se o companheiro é difícil, se o companheiro está nervoso, se tem as dificuldades nesses momentos, surgem vários tipos de dificuldades, inclusive dificuldades financeiras também, mas nós não estamos ali por acaso, não foi o acaso que nos deixou naquela situação. Então, o próprio Cristo disse para Joana, se você está casada com Cusa, existe algum motivo. Então, aproveita a oportunidade bendita, dá a mão a ele e o auxilia. E é o que a gente precisa fazer com a nossa família, com todos aqueles, não só o esposo, a gente está falando diretamente do esposo, da esposa, mas a nossa família como um todo. Aquele que compreende mais tem o dever de auxiliar mais. Então, é paciência, é humildade, é a gente aprender a ceder, porque temos dificuldades e muitas vezes pensamos que temos sempre a razão. É natural, da nossa natureza mesmo íntima ainda. Mas precisamos compreender que também temos dificuldades e que o outro também tem valores. Então, essa troca, e às vezes precisamos ceder. Joana de Ângeles diz que aquele que é tolerante, às vezes é tido como bobo, é tido como aquele que aceita tudo, mas que a tolerância não é isso. A tolerância é sabermos aceitar o outro como o outro é e ir pouco a pouco, pelo nosso exemplo, buscando auxiliar, buscando ajudá-lo. Alex? Você sentiu só, Leozinha? Me senti só agora. Eu falei, cadê o Alex? Mas não se sinta só, não. Não sei se você está conseguindo ver aí, mas você tem uma legião de torcedores aí te mandando mensagem aí sem parar, viu? Oh, que alegria. Saudade desse Muita povo. gente aí mandando aí mensagem aí. Esse povo querido. E assim, a tônica é sempre a mãe Leozinha tá ótima. Então, que bom, né? Muito bom, Graças a Leozinha. Deus. Esclarecimentos aí preciosos. E a gente vai seguir a nossa conversa. Agora, deixa eu ver que eu vou chamar aqui. Se o negócio aqui me ajudar. Opa, me ajudou. Bem, então, seguindo aí, nós vamos deixar as mulheres aí, porque assim, a boa tônica diz que sempre devemos deixar as mulheres primeiro, né?
Então, nós não vamos ser indelicados de não permitir que elas realmente tomem assento aqui. Então, olha aí quem chegou. Olha aí quem chegou. Leozinho, eu vou deixar você descansar um pouquinho aqui. E agora a Dani está aí. E aí, Dani, tudo Oi, bem? tudo ótimo, graças a Deus. É tão bom estar aqui, né? A gente está distante, mas a Bacana. gente está junto. Vamos ver como é que é a sua torcida, né? Eu vou acompanhando aqui e vou ver quem é que vai mandar aqui. Vou ver quem é a torcida da Dani. Torcida da Dani. Eu que não tenho torcida, Dani. Acho que o pessoal já Ah, enjoou da minha cara e aí eu não tenho torcida mais jamais. não. Bem, Dani, então, ainda dentro dessa dinâmica aí, desse assunto, eu queria que você falasse para a gente, então, qual a visão espírita do casamento? E quais os tipos de casamento que a doutrina espírita nos apresenta? Pode passear aí por esse assunto que o tempo é seu agora e eu vou sair de cena, tá? Tá certo. Vamos lá, boa noite. Nossa, que saudade, gente, estar aqui. Como a Leozinha nos falou muito bem, né? Olha só, o casamento é o progresso na marcha da humanidade. E é preciso muita tolerância, como a Leozinha nos falou, né? Mas todo relacionamento é feito a partir de tolerância, de paciência. É preciso muito a gente abrir mão um pouquinho para que o outro abra mão também, porque um relacionamento é sempre feito por duas partes, né? Então, no Livro dos Espíritos, ele nos fala exatamente a importância do casamento no progresso para a marcha da humanidade. E Emmanuel, ele aprofunda um pouquinho mais no livro Vida e Sexo, que ele nos fala assim, eu vou pedir licença para vocês para poder ler um pouquinho também. Olha só. Casamento é compromisso, e compromisso gera responsabilidade. É o reencontro de almas que se endividaram entre si e é, sobretudo, ensejo de reabilitação e progresso. É uma solidariedade fraterna, assistência mútua para a redenção de almas. Então, o casamento, ele é o compromisso que dois espíritos que erraram no passado fazem para que juntos, numa nova jornada, eles possam acertar. É que fala, como Emmanuel nos fala, né? É uma solidariedade fraterna, uma assistência mútua. Então, erramos no passado e vamos vir nessa para poder tentar acertar e dar um passo a mais na nossa evolução. Nós temos alguns tipos de matrimônio. Olha só, nós temos o matrimônio de provação, de amor, de fraternidade e de dever. Mas independente do tipo de matrimônio, a gente tem que lembrar sempre de que nós temos o nosso sustentáculo numa fé religiosa que é um grande remédio para as nossas almas, que é onde nos dá a orientação e nos dá um sustentáculo para que possamos ter calma nos nossos sentimentos e que assim a gente possa progredir, para que a gente possa serenar. Quando a gente fala de fé, quando a gente fala de religião, é sempre um momento que a gente tem para a gente poder se voltar ao nosso Pai, se voltar ao alto, pedindo sempre que ele nos guie para o melhor caminho. Então, independente se a gente está num matrimônio de amor, de provação, de dever, independente do tipo de matrimônio que nós estamos sempre ligados ao nosso Pai, que nos guia sempre para o melhor caminho. Então, a nossa fé religiosa, ela nos dá um sustentáculo para que possamos serenar o nosso coração e assim tomar sempre atitudes, pelo menos tentar, atitudes sempre acertativas, para que a gente possa realmente dar um passo a mais na nossa evolução, né? Porque, afinal de contas, esse é o grande dever que nós temos na nossa reencarnação, é aperfeiçoar um pouquinho, é ajeitar aquilo que erramos no passado e assim progredirmos. E o casamento, esse matrimônio, é uma oportunidade de acertarmos juntos,
de seguir com irmãos para que a gente possa acertar. E nada melhor do que o nosso lar, para que a gente possa superar, para que a gente possa se conhecer e que a gente possa realmente evoluir. Alex, você está por aí? Estou aqui. Bem, você viu aí que a sua torcida também é grande, né, Dani? Teve uma boa torcida aí para você Não consigo ver também. daqui. Mas ó, eu vou falar algumas aqui, ó. Vamos lá. Yuki. Dani, você é uma fofa. Aí tem outros aqui, Leozinho, que também tá batendo todos os recordes, né? Mas a Leozinha, a gente já tava com muita saudade dela. O Wilson, Dani e Léo, vocês são pessoas queridíssimas, e muitos outros comentários aqui. Mas também apareceram algumas almas caridosas que falaram aqui. Meu amigo Robson, muito obrigado. E minha querida amiga do coração, Kênia. Bem, Dani, muito bacana. A gente vê que a gente tem que realmente nos firmarmos nos conceitos espíritas, a fim de que os nossos casamentos, então, não sejam casamentos só de provação, mas podem sim ser casamentos de alegria. A doutrina espírita nos fortalece nesse sentido, de maneira que cada dia é um dia alegre. Eu me sinto muito alegre. Bem, agora nós vamos dar voz à juventude, não é? Vamos chamar um jovem aí agora. Dani, já você volta, tá? E aí, Igor? Opa, apareceu. Peraí, deixa eu dar voz a ele aqui. Só um minuto. E aí, tudo bem? E aí, pessoal, boa noite. Vamos ver se você tem torcida. Até agora vi seu tio aqui mandando um abraço. Bem, Igor, nós vamos continuar no assunto. Então agora a gente vai partir aí para um outro questionamento. Nós vamos aproveitar um pensamento de Emmanuel, que está no livro O Consolador. E lá ele vai dizer o seguinte: no livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel, temos o seguinte questionamento: qual a melhor escola de preparação das almas encarnadas na Terra? E aí ele vai responder, eu não vou entrar nessa resposta, então você nos fale aí que escola é essa que Emmanuel vai nos apontar aí como a grande escola de redenção das nossas almas. Tá certo. Então, seguindo o raciocínio de Emmanuel, ele respondendo essa pergunta, diz que o nosso lar ainda é a melhor escola que temos, porque lá é onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, o lar é realmente a escola que nos ensina, é onde nós desenvolvemos o nosso comportamento, onde nós desenvolvemos as nossas virtudes, os sentimentos de amor e de compaixão. Tudo isso vem do ensino e do exemplo que a gente traz do lar. E aí, Emmanuel, no livro Família, fala que nosso primeiro mandato de serviço o primeiro mandato de serviço cristão que nós recebemos é o nosso lar, porque lá é a escola das nossas almas. E aí ele continua explicando e resolvi trazer à tônica aquele ditado popular que fala aquela frase popular que diz que a educação vem de casa. Ele realmente fala, porque as escolas e as universidades, elas ensinam, mas quem educa são os pais dentro de casa. O lar é a escola da alma. E ele continua dizendo que o nosso lar é o primeiro estabelecimento religioso que nós temos contato, porque dentro dessas paredes há sempre tarefas grandiosas, sempre ensinos e labores que devem ser preparados. E aí a gente para pensar que o nosso lar é o nosso refúgio. Então, não existe lugar melhor para que a gente aprenda, para que a gente se fortaleça, do que dentro da nossa casa com os nossos familiares. E aí sempre existe aquela questão, aquele apontamento que
sempre, todo mundo tem algum conflito de pensamento, algum conflito de comportamento com outros entes de casa, outros entes da família. E aí nós temos que lembrar, né, um pensamento que Emmanuel traz no livro Vida e Sexo, que dentro do lar estão reunidos os nossos afetos e os nossos desafetos de outras encarnações, de outras vidas. Então, o propósito do nosso lar não é só nos fazer crescer, nos fazer desenvolver os sentimentos e as virtudes que necessitamos para nosso desenvolvimento espiritual, mas também a chance divina, a chance de ouro para nos reajustarmos perante a providência divina com aqueles que em outras vidas nós tivemos alguns desafetos, alguns conflitos. E ele intensificando, eu trouxe do livro Justiça Divina, que Emmanuel também comentando, que ele fala que identifica a espiritualidade, a providência divina, identifica no lar a escola da alma. E é a escola da alma, ele fala, eu trouxe esse trechinho para que a gente pudesse dialogar dentro dele. O lar é a escola das almas, o local onde, pouco a pouco, nos habilita ao grande entendimento da humanidade. E aí, se a gente parar para refletir o princípio, a noção da fraternidade universal, a compaixão e o amor ao próximo, a gente aprende dentro de casa, porque se a gente não consegue amar aqueles que dividem o mesmo teto, a mesma comida que a gente, nós não conseguiremos, no desenvolver das nossas atividades, amar o próximo verdadeiramente como Cristo nos traz no seu Evangelho, nos seus ensinamentos. Então, a noção de fraternidade, a noção de amor, a noção de caridade, de compaixão com o próximo, de compreensão, todas elas vêm do lar, porque aqui é o nosso primeiro estágio para que nós possamos no futuro desenvolver outras atividades e outros trabalhos de acordo com o que a gente aprendeu aqui e desenvolveu através do exemplo. Pai? Opa! Bem, meus queridos, tive que meter o dedo aqui porque alguém me ligou. Olha só, nós... Opa, voltei. Por favor, família, não me ligue, porque eu estou filmando com o meu celular e aí está me trazendo problemas. Qualquer coisa, gente, mensagem pode mandar aqui pelo nosso chat, tá bom? Gente, muito bom, né? Mas eu fiquei aqui impressionado, porque a torcida do Igor foi bem maior do que a nossa, viu, Leozinha, Dani? A nossa torcida ficou bem aquém. Eu acho que se eu tivesse um pouco mais de cabelo, talvez eu tivesse uma torcida maior, mas tudo bem. Vamos continuar. Bem, agora então, dando continuidade aqui à nossa atividade, eu não vou voltar para a Leozinha, não. Agora eu vou chamar de novo a Dani. A Dani, eu vou chamar você agora, Dani. Porque esse assunto aqui acho que tem mais a ver com o que você já vinha falando. Tá bom? Então, eu vou retirar o Igor aqui para tristeza da torcida dele. Ele vai sair um pouquinho, daqui a pouco ele volta, tá? E eu vou chamar minha queridíssima Dani. Olá, Dani, de volta. Oi, mas é um menino de ouro, né? Você pode se orgulhar. Pois é. Olha só. Então, vamos dar continuidade aqui. Seguindo com o mesmo pensamento do autor, Emmanuel, nessa questão, temos o seguinte questionamento no mesmo livro. Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem, ou do espírito encarnado? O que você tem a nos dizer aí, segundo as palavras de Emmanuel? Gente, o nosso maior desafio sempre é com a gente mesmo, né? Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Pronto. Nosso maior desafio é sempre com a gente, não adianta. A gente pode querer falar, não, meu grande desafio é o meu marido, meu grande desafio é minha mãe, é meu filho, mas não.
Nosso maior desafio é com a gente mesmo. Por quê? Se eu não me conhecer, como que eu vou querer que as pessoas me conheçam? Não tem como, né? Então, assim, dentro de todos nós, eu vivo falando isso, quem me conhece sabe, dentro de todos nós temos os nossos monstros interiores, nós temos as nossas dúvidas, nós temos a nossa divindade, nós temos os nossos monstros. Então, o grande desafio é justamente com nós mesmos, a gente se conhecer, a gente saber quais são as nossas qualidades, a gente saber quais são os nossos defeitos, para que a gente possa aprimorar de fato. Uma vez a gente, na aula no Lamana mesmo, teve uma tarefinha que eu achei muito legal, e já falei isso em algumas palestras e volto a falar, que é um exercício muito legal, da gente colocar numa folha de papel. De um lado a gente coloca as nossas qualidades, do outro lado a gente coloca os nossos defeitos. Se a gente faz essa tarefinha, só preciso de 3, por enquanto. Pega a folha, dobra, de um lado coloca qualidades, do outro lado coloca as nossas dificuldades, se a gente quiser florear um pouquinho. E aí coloca só 3. Por quê? E você fala, nossa, não, é muito difícil. Não, não é. É preciso que a gente se conheça. Quando a gente fala de casamento, quando a gente fala de matrimônio, a gente fala muito de amor, mas muitas vezes a gente nem se ama o suficiente. Então, como que a gente vai exigir que o outro nos ame? A gente fala, nossa, mas fulano é tão intolerante, mas muitas vezes você também é uma pessoa intolerante. Então, como a gente falou anteriormente, qualquer relacionamento é feito por 2 pessoas, por 2 partes. Então, vamos fazer tarefa de casa? Se o nosso grande desafio é a gente se conhecer, vamos colocar no papel para que a gente possa realmente se aperfeiçoar. De um lado, qualidades, de outro lado, defeitos, dificuldades. O que a gente faz com isso? As nossas qualidades, a gente não tem que se envaidecer delas, mas a gente precisa saber que elas existem para a gente poder entender realmente o nosso valor como ser humano, o nosso valor como espírito, o nosso valor dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E do outro lado, a gente coloca as nossas dificuldades. Para quê? Para que a gente possa conhecer como que eu quero que o outro saiba lidar com os meus defeitos e com as minhas dificuldades, sendo que muitas vezes nem eu sei lidar com eles. É impossível. Então, a partir do momento que a gente se conhece, a partir do momento que a gente sabe sim que ainda erramos, porque somos espíritos imperfeitos ainda. Então, estamos dando passos gradualmente na nossa evolução, mas muitas vezes a gente escorrega. Então, a partir do momento que eu sei lidar com as minhas qualidades e os meus defeitos, é muito mais fácil lidar com o outro. É muito mais fácil eu saber como que o outro pode agir comigo. Isso é muito importante. Isso aí, Dani. Muito bom. Bem, antes de eu chamar de novo a Leozinha aqui, eu vou chamar um outro amigo aqui. Espera aí, esse aqui é um amigo importante. É o amigo de um recado. Ixi, não apareceu aqui. Espera aí, mas eu vou já ajeitar. Bem, meus amigos, como vocês sabem, nós iniciamos há alguns dias uma atividade que a gente chamou de vaquinha virtual e tem sido um sucesso graças a cada um de vocês que tem participado conosco. Então, nesse momento aqui, eu estou vindo falar para vocês a respeito da continuidade aí da nossa vaquinha. Nós já conseguimos atingir o objetivo que nós tínhamos, né? Mas, como a gente tinha explicado em outras lives, esse vai ser o evento nosso por enquanto. Não sabemos quando nós vamos poder ter oportunidade de fazer alguma outra atividade.
Então, pedimos a vocês que continuem contribuindo, continuem divulgando para as pessoas que vocês sabem que podem ser um potencial contribuidor, né? Reforço, já atingimos a meta que tínhamos estabelecido graças a vocês, né? A todos nós que trabalhamos por essa campanha. Mas aqui a gente faz um apelo para que vocês continuem divulgando esse trabalho. Nós vamos permanecer com ela no ar até o final deste mês, porque nós temos muitos amigos que recebem somente no final do mês, né? Então seria imprudente nós tirarmos agora do ar, embora já tenhamos atingido o objetivo. Mas acreditamos que podemos ir bem além disso aí, né? Então, façam a divulgação, aí está esse QR Code aí, você apontando a câmera do seu celular, você já cai direto lá no site da vaquinha, tá bom? Ou outras informações, pode perguntar para a gente aqui, que a gente vai esclarecendo as dúvidas que porventura vocês tenham. Bem, então agora chegou a hora de chamar aí a nossa Leozinha novamente. Nossa mamãe do ano. E como é que tá Pedro e Clara, Leozinha? Pedro e Clara estão muito bem, graças a Deus. Ganhando peso, crescendo, fazendo plantões à noite. Olha, isso é maravilhoso, né? Que coisa maravilhosa. Daqui um dia nós vamos chamar eles aqui na live também, para a gente ver a carinha deles. Bem, Léo, então, seguindo ainda nesse mesmo pensamento que a Dani desenvolveu agora há pouco, né, nós não poderíamos deixar de falar sobre outra questão. Então, fala para a gente um pouquinho sobre o programa da reforma íntima, que eu acho que é algo que interessa a todos nós, sem nenhuma dúvida. Sim, o programa da reforma íntima, ele existe na Casa Espírita, foi desenvolvido para nos ajudar. Nós, pessoas que ainda não temos uma disciplina tão grande nesse processo de nos observar. A Dani falou, nós precisamos nos conhecer, mas como que eu faço para me conhecer? Lá Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, nos explica como que ele fazia todos os dias. Ao final de cada dia, ele passava em revista tudo que tinha feito, todos os atos, e o que ele achava que tinha feito que foi bom, seguia fazendo. Aquilo que não foi bom, ele buscava melhorar. Nós ainda não temos uma disciplina dessa para todos os dias, ou pelo menos a maioria de nós não tem, para ao final de todos os dias a gente parar para observar quais são os nossos, como que foi o nosso dia, como que nós agimos em relação ao próximo, como foram os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, nós temos um programa de apoio à reforma íntima, que baseia-se numa agenda da reforma íntima. Como que a gente faz para adquirir essa agenda? Existe ela física, mas existe ela também o aplicativo. Eu entro no Play Store ou no da Apple e busco lá Agenda Reforma Íntima 2020. Baixo o aplicativo, ela está R$ 8,99, se eu não estou enganada, acho que é o mesmo valor nos dois aplicativos, R$ 8,99. É uma agenda que ela é anual. Então, você entra lá e a cada dia eu tenho, no início, uma passagem do Evangelho para eu ler pela manhã, uma meta para o mês, uma meta para o dia, uma sugestão de prece para o dia, algo que eu tenho que fazer, que eu tenho que estabelecer de meta para aquele meu dia ali, e ao final do dia eu faço uma avaliação, como que foi? Então, como a gente consegue carregar ela no celular, é bem mais fácil, porque dificilmente a gente deixa o celular, a gente esquece o celular. Hoje, agora, nesse momento que estamos mais confinados em casa, não teríamos tanto problema, mas normalmente quando saímos, vamos para o trabalho, vamos para a faculdade, para a escola, que quer que seja, a gente normalmente não esquece o celular. Então, dá para colocar ali um aviso, um alarme, dizendo o horário que você quer que ele te lembre da prece do dia, o horário de fazer a avaliação. Então, o aplicativo já chega a mensagem para a gente poder, para nos ajudar nesse processo de lembrar o horário de fazer a prece, de fazer as reflexões. A agenda, nós temos então a agenda e temos livros que nos auxiliam também, livros que trazem exemplos, por exemplo, de vida, como por exemplo, há 2000 anos. Lá a gente vai verificar o exemplo de Lívia e de tantos outros personagens, como que levaram suas vidas
e o que foram fazendo para que fosse acontecendo essa transformação. Então, a gente vai observando e assim, a gente vê, passou por essa e essa dificuldade, eu também passo por essa dificuldade. Como que essa pessoa fez para superar essa dificuldade? O que aconteceu? Então, ajuda, a gente chama de sustentáculo doutrinário, nos ajuda no processo da nossa observação íntima também e nos fortalece. Então, na casa espírita nós fazemos normalmente, na nossa escola, no sábado, o momento da reforma íntima, mas ela é para a gente fazer todos os dias. Na nossa casa a gente faz normalmente pelo celular, aqueles que tiverem agenda física também funcionam da mesma forma. Então, ao iniciar o dia, a gente faz a nossa prece, a gente vê ali o que traz do Evangelho, o que traz de proposta para nós de mudança, e tentamos exercitar ao longo do dia. Isso tem que se tornar um hábito para que a gente tenha o costume de sempre fazer essa avaliação, e só fazendo essa avaliação é que a gente vai conseguir, pouco a pouco, observar o que não está tão bom na gente, que precisa de mudança, que precisamos de melhoria. Porque, como disse a Dani, a nossa maior necessidade é a do conhecimento de si mesmo. Se eu não sei como que funciona aqui dentro, como que está o nosso coração, como que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente não vai conseguir saber o que eu preciso mudar, o que as pessoas acham de mim. Se as pessoas estivessem no meu lugar, o que elas achariam de mim? Santo Agostinho fazia assim, às vezes ele ficava na dúvida do que fazer se aquela ação tinha sido boa ou ruim. Aí ele pensava, se fosse outro fazendo a mesma ação, eu ia achar bom ou ruim? Se eu achei ruim quando foi o outro, significa que quando eu faço também é ruim. Se eu achar que tá bom, então para mim também tá bom. Então, convidamos a todos para que possam buscar esse processo da melhoria, buscando o apoio da agenda da reforma íntima, que de fato nos ajuda a ter disciplina, a criar aí o hábito para observar as nossas tendências, o nosso coração, tá bom? Alex? Isso aí, Leozinho, muito bem lembrado, muito bom. E então, gente, a gente só faz observação que o processo de reforma íntima tem um pensamento de um filósofo que nascido na Paraíba e que hoje labuta nas fileiras do Lamana, chamado Cícero Evimart. Ele diz que é um processo individual e intransferível. E é isso mesmo. Então, nós temos que nos preocupar aí com esse processo, né? Bem, vou chamar o Igor, então. Eu vou tirar a Leozinha aqui e já chamar aqui o Igor, para que o Igor, então, finalize aqui a nossa live de hoje aí com um último questionamento. Deixa eu pegar aqui meu negócio que eu deixei aqui embaixo. Igor, pronto? Sim, senhor. Então tá. Eu queria que você falasse, então, encerrando para a gente, falando a respeito do culto do Evangelho no Lar. É realmente uma proposta interessante para a família? Então, para responder essa pergunta e entender a importância do Evangelho de Jesus dentro de nossa casa, eu trouxe um livro, uma resposta do livro Entender Conversando, a psicografia de Chico e do Espírito Emmanuel. E ele pergunta qual que é a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. E aí Emmanuel responde que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da vida física. Então, assim, o Evangelho de Jesus para nossa sustentação, para nossa evolução espiritual, ele é essencial, porque é onde tiramos forças e consolação para continuar caminhando. E aí, dentro desse escopo, a gente pode fazer uma analogia que quem cultiva o Evangelho de Jesus em casa, quem faz o culto do Evangelho dentro da sua própria casa, cria e faz da sua casa um templo do Cristo, um templo de Jesus.
E se a gente lembrar do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 20, Mateus traz a mensagem do Cristo dizendo que quando quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, lá ele estaria. Então, o Evangelho no lar é uma ferramenta, é um remédio para todos aqueles desequilíbrios. Então, o equilíbrio psicológico, o aguçamento, o ajustamento vibratório, tanto nosso quanto da nossa casa, ele é muito importante através do Evangelho no lar, porque a reflexão acerca do Evangelho muda o nosso pensamento e gera essa vibração que nos acalenta e protege o nosso lar. Então, para especificar, para deixar isso mais claro, nós temos que lembrar que o pensamento é força. O pensamento ele é energia criadora. E como o pensamento é uma força, é uma onda eletromagnética, à medida que nós vamos pensando, esse pensamento irradia-se de nós e começa a permear todo aquele ambiente que nós estamos. E para deixar claro isso, um exemplo, nós podemos pegar o livro Ação e Reação, que é do espírito André Luiz, que ele fala sobre as formas pensamento. O que são formas pensamentos? Quando nós temos a ideia fixa em determinado pensamento, quando pensamos repetitivamente a mesma coisa, esse pensamento começa a ter forma, ele começa a criar forma. Então, e essa forma pensamento, ela nos acompanha e dependendo do local, ela permanece por vários e vários dias, meses, dependendo de quem está junto nessa vibração, quem está fortalecendo essa vibração. Então, se nós nos reunimos dentro do seio familiar, junto com os nossos familiares, e fazemos o estudo do Evangelho no lar, a reflexão do Evangelho do lar, tanto para a nossa reforma íntima, quanto para a reflexão geral dentro do culto, nós começamos a criar uma energia poderosa que nos acalenta, que nos reergue e que protege o nosso lar, porque no Livro dos Espíritos fala que nós, os espíritos na erraticidade, eles entram nos ambientes que são compatíveis com a sua vibração. Então, se o nosso lar está firme e permanece firme nas ideias do Cristo, consolando e refletindo através desse evangelho bendito que ele nos trouxe, nós geramos no nosso lar um ponto de luz, um templo do Cristo, e assim os emissários e os servidores do Cristo serão os espíritos que comporão e estarão dentro da nossa casa. Então, o evangelho no lar, ele é extremamente importante para que, principalmente nesses momentos de grandes calamidades, como nós vemos agora, onde as pessoas tendem a criar um certo desespero, mas também tendem a procurar mais o Cristo, nós procuremos sempre manter o evangelho do lar na nossa casa, semanalmente, diariamente, conforme for do interesse de cada um, porque dessa forma nós geramos as energias positivas que vão proteger o nosso lar, vão nos proteger, nos manter dentro dos padrões vibratórios elevados e também poderão gerar energias para consolo e amparo daqueles que necessitam nesse momento. Então, como o próprio Emmanuel falou no começo, como eu trouxe no livro Entender Conversando, o culto do Evangelho no lar, o Evangelho de Jesus em nossa vida, para o nosso aprimoramento e avanço espiritual, ele é extremamente essencial, porque sem o amparo e sem o consolo de Jesus para nos fortalecer e nos manter firmes, para que possamos carregar os nossos fardos, não é possível. Então, façamos o culto do Evangelho no lar, façamos a oração do Evangelho, refletindo acerca dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, e assim, à medida que nós formos praticando esses ensinamentos, nós vamos avançar em caminho da felicidade e da paz que o Evangelho de Jesus nos traz. Boa noite, pessoal. Isso aí, gente. Então, nós já estamos aqui com quase 1 hora, né, de live. Nós vamos chamar as nossas amigas aqui também, a fim de que façamos aí as nossas despedidas.
Igor já deu tchau, eu vou falar com a Dani. Então, Dani, faça aí uso das suas palavras de despedida. Queria agradecer imensamente, que felicidade de estar aqui com essa família junto de novo, tanta saudade. Mandar um beijo para todo mundo. E se precisar de alguma coisa, gente, estamos aqui, liga, vamos fazer chamada de vídeo, vamos todos ficar juntos. Beijo grande. Beijo, Dani. Léo, eu vou segurar você, porque eu vou pedir para você fazer a prece de encerramento para a gente, tá bom? Mas antes de você fazer a prece de encerramento, pequenos avisos aqui. Gente, a gente lembra do nosso culto no lar coletivo. Então, sempre às 20 horas, todas as terças e quartas, convidamos a todos aqui que tenham disponibilidade, que façam esse culto, esse pensamento coletivo juntamente conosco, ok? E lembramos também que a caravana de implantação de culto no lar, ela está trabalhando. Quem tiver interesse, é só mandar um e-mail lá para caravana, culto no lar, @lamana.org.br. O pessoal vai entrar em contato com vocês e vão explicar direitinho como é que vai funcionar essa implantação do culto no lar. O que mais? Nós reafirmamos aí o nosso pensamento aí em torno do tratamento. Ontem o Dinaldo até falou que é tratamento espiritual, não tem esse negócio de tratamento à distância não, gente, porque à distância os espíritos às vezes também parece que estão, mas estão atuando sobre nós. Então o tratamento espiritual está funcionando. Quem quiser, é só mandar um e-mail para o e-mail que está aparecendo aí, no rodapé aí, tratamento@lamana.org.br. Os triadores vão entrar em contato às segunda-feira, às 20 horas, fazer a triagem com você por telefone. Mas lembra que você deve acompanhar as lives nas terças e quartas-feiras, fazer a fluidificação da água e o uso da água durante a semana, como todos os outros procedimentos que são recomendados lá no tratamento espiritual. Então, todos que estão de tratamento, muita atenção. Essa semana a gente está chamando a atenção e vamos continuar falando a respeito da importância de seguirmos com rigor o nosso tratamento espiritual. Bem, minhas amigas e meu amigo, foi uma grande alegria receber vocês aqui. Foi muito bacana. Eu acredito que quem está em casa pôde matar um pouco da saudade, pôde aqui tirar muitas dúvidas e foi um momento muito bacana. E aqui eu vou tirando vocês devagarinho, vou sair também. Aqui eu já deixo o meu tchau, meu abraço a todos. A Leozinha vai fazer a nossa prece de encerramento. Fiquem todos com Deus. E nós aguardamos todos vocês na próxima terça-feira, com novas surpresas aí no nosso canal aqui de comunicação, tá bom? Um beijo a todos. Tchau, tchau, Dani. Beijo. Tchau, tchau, Igor. Tchau, tchau, Alex. E Leozinha, você fica aí para fazer a prece para a gente, tá bom? Muito bem. Gostaria de agradecer a todos. Estava dando uma olhadinha, quantas mensagens carinhosas. Um abraço, meus amigos. Um beijo no coração. Estou com muita saudade de vocês. Estamos bem, graças a Deus. Então, vamos render graças a Deus, nosso Pai, que nos proporciona essa oportunidade bendita de reencontro, mesmo que seja aqui de forma virtual, mas pelo menos matamos um pouquinho essa saudade e nós sabemos que o pensamento, como nos falou o Igor, como nos falou tão bem, na nossa prece. Fechemos os nossos olhos, agradeçamos a Deus, nosso Pai, a oportunidade bendita desta reencarnação. Agradecemos, Senhor, pela bênção do lar, pela família que temos, a família que merecemos. Agradecemos pelos amigos queridos que nos ajudam ao longo da caminhada, que partilham a vida conosco. Agradecemos, Senhor, por cada dia. Pedimos, abençoa, Senhor, aqueles que passam por maiores dificuldades. Ilumina a todos os enfermos. Que a tua paz, o teu amor, Mestre amado, vibre em nossos corações para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Fiquemos na paz de Deus, nosso Pai.